Olá! O Descomplica Tributário, em continuidade aos nossos debates acerca da substituição tributária do ICMS, vem trazer essa breve contribuição abordando a importância do segmento para a identificação da mercadoria sujeita a ST. Bem, nós temos que o Convênio ICMS 142 de 2018 é a norma nacional a reger a substituição tributária para o ICMS. Ele traz em sua cláusula 7ª que os bens e mercadorias passíveis de sujeição a ST estão relacionadas em seus anexos 2 a 26 e que se dá a ST de acordo com o segmento, descrição, NCM e o CERT da mercadoria. São 4 pilares da substituição tributária que definem a mercadoria passível ou não da ST. Sobre esses 4 pilares, Descomplica Tributário tem um curso completo onde a gente debate detalhadamente cada um deles. Nesse encontro de hoje, nós abordaremos sucintamente o segmento, a importância do segmento na definição da mercadoria ser ou não enquadrada na ST. O Convênio 142, em seus anexos 2 ao 26, define quais são os segmentos. Nós temos uma totalidade de 28 segmentos. No anexo 1º do convênio, nós temos a relação dos 28 segmentos com suas numerações que veremos à frente, são fundamentais para a identificação da mercadoria. Além disso, ainda traz a cláusula 7ª em seu parágrafo 7º que o regime de substituição tributária alcança somente os itens vinculados aos respectivos segmentos nos quais estão inseridos. O que significa isso? Significa que as denominações dos segmentos, ou seja, os nomes dos segmentos nos quais se relacionam as mercadorias, são relevantes para definir os efeitos tributários, são relevantes para se definir se são alcançados ou não pela ST. A regra é, a ST alcança somente os itens vinculados aos respectivos segmentos nos quais estão inseridos. Ou seja, para a mercadoria ser alcançada por um segmento, ela tem que estar relacionada neste segmento, obrigatoriamente. Então, vamos a um exemplo. O segmento 10, que é materiais de construção e congêneres. Sobre o manto deste segmento, nós temos um rol de mercadorias, todas para uso ou destinadas à construção. Então, para ser enquadrada no segmento de materiais de construção e congêneres, a mercadoria obrigatoriamente tem que atender o requisito de ser utilizada em construção. Vamos a um outro exemplo. Medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário. Este é o nome do segmento. Então, as mercadorias que estão neste segmento, elas têm que se servirem como medicamento de uso humano ou outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário. Bem, então, desse segmento 13, nós temos os medicamentos de uso humano, assim como outros produtos farmacêuticos de uso humano. Então, qualquer medicamento de uso humano ou produto farmacêutico de uso humano que estiver relacionado nesse segmento está sujeito a ST. Por outro lado, nós temos os produtos farmacêuticos de uso veterinário. Observamos que não há a previsão do grupo veterinário para medicamentos. Portanto, se o segmento de medicamento veterinário não está previsto,
significa que a ST não se aplica para medicamento de uso veterinário. Portanto, no segmento 13, nós temos a possibilidade de medicamento de uso humano e produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário. Ainda mostrando a relevância do segmento, vamos observar a situação de um rolamento, né, que ele está inserido no segmento 01 autopeças. Portanto, o rolamento estando inserido nesse segmento autopeça, ele tem a ST aplicável quando destinado a veículo autopropulsado. Com isso, atende-se à regra master de que a ST alcança somente os itens vinculados aos respectivos segmentos nos quais estão inseridos. Por que somente os itens vinculados aos respectivos segmentos que estão inseridos? Porque se essa mercadoria não estiver relacionada em outro segmento, significa que este segmento não a quis como passível de sujeição ST. Como, por exemplo, o segmento material de construções e congêneres. Neste segmento não há em sua relação o rolamento. Nós não observamos o rolamento nessa lista. Portanto, caso esse rolamento, por exemplo, seja destinado a um motor de portão elétrico, ele não será alcançado pela ST, sendo alcançado tão somente quando destinado à autopeça, porque foi esse segmento que o citou, que o descreveu. Ainda aprofundando como exemplo o rolamento, nós não temos um segmento de móveis, fabricação de móveis, não existe esse segmento. Portanto, não há ST para o segmento de fabricação de móveis. Então, por conseguinte, um rolamento destinado à gaveta, né, para auxiliar o deslizamento da gaveta, não será alcançado pela substituição tributária. Da mesma forma que nós não temos segmento de brinquedos ou material esportivo. Portanto, o rolamento destinado a um patins ou a um molinete também não será alcançado pela ST, pelo simples fato de não haver segmento que o enquadre. Da mesma forma que observamos no segmento material de construção e congêneres, a identificação da mercadoria tubos e seus acessórios. Portanto, os tubos e seus acessórios, quando destinados à construção, são alcançados pela ST. E aí surge a pergunta, mas é só para material de construção? Temos que procurar em outro segmento para ver se ele se encontra relacionado. Nesse caso, nós encontramos relacionados em autopeças. Então, tubos e seus acessórios estão descritos como no segmento autopeças, portanto, os tubos e acessórios têm a ST quando destinado a material de construção, porque lá estão citados, ou quando destinados a autopeças, porque também se encontram citados. Se por acaso esse tubo ou seus acessórios forem destinados a materiais elétricos, a compor o material elétrico, não temos essa mercadoria descrita na relação de mercadorias sobre o manto de materiais elétricos. Portanto, os tubos e seus acessórios, quando destinados a um equipamento elétrico que não seja um autopropulsado, como autopeça, ou destinado a material de construção, não será aplicável à substituição tributária. Obrigado pela atenção. Gostaríamos muito de receber a sua crítica, sua sugestão para melhoria, ou se teve algum proveito, agregou algum conhecimento, curta a nossa página, inscreva-se no nosso canal e aproveite os cursos que estamos oferecendo com aprofundamento maior nas questões vinculadas à substituição tributária.